Olá pessoal, hoje vamos então meditar sobre o Evangelho do 29º domingo do tempo ordinário. Continuamos no ano onde estamos lendo São Mateus, nos nossos domingos. Continuamos, no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. E hoje continuamos, igual que nas últimas 2 semanas, encontrando como contexto Jesus, que está na cidade de Jerusalém. Como situação momentânea é a Semana Santa. Jesus está ali então, sabendo que são seus últimos dias, está se confrontando ainda nesse momento com esse público que vem contra ele, Que são os chefes do povo, os chefes religiosos, Lembra os fariseus, os saduceus, os escribas, estão aí argumentando qual é a autoridade de Jesus nosso Senhor, porque expulsou do templo os vendedores, etc., Falou que restauraria o templo. Muito bem. Hoje, como contexto, como podemos ler no Evangelho, espero que já tenham lido, Jesus não está agora com os saduceus. Eles se retiraram, mas enviaram 2 grupos de pessoas para armar contra Jesus, fazer uma armadilha para tentar pegar Jesus nas suas palavras, no caso, nas suas respostas. Porque esses 2 grupos, que já saibam vocês que são grupos entre eles 2 antagônicos, eles não se davam bem, tinham pensamentos diferentes, tanto políticos como religiosos, mas olha só que curioso. Se uniram, 2 inimigos, 2 grupos que não se davam bem, se unem para ir contra Jesus. Vamos ver isso também, na Sexta-feira Santa, quando 2 inimigos políticos, Herodes e Pilatos, se unem também para juntos condenar Jesus. Então esse é o contexto. Semana Santa, Jesus é consciente de tudo que está fazendo, que são seus últimos dias, subiu e entrou na cidade de Jerusalém para isso. E agora tem diante de si 2 grupos. O grupo dos herodianos, isso é, os partidários do rei Herodes. Herodes era o rei que governava a região da Galileia. Então ele tinha autoridade sobre Jesus e os apóstolos, que eram todos galileus. Jesus era da cidade de Nazaré, os apóstolos, a maioria de Cafarnaum ou de Caná, essas regiões ali da Galileia. Então, Herodes era o rei que estava em Jerusalém, e quem veio até Jesus nesse momento são os partidários, aquelas pessoas do grupo dos judeus que eram seguidores, vamos chamar assim os políticos, Pensemos no lado político agora. São aqueles políticos que só ganham benefícios através disso. Esse é o grupo dos herodianos. Herodianos, portanto, por causa do rei Herodes. Esse é um grupo, eles eram um grupo que era odiado pelo povo também. Por quê? Porque eles eram partidários, por ser de Herodes, também dos romanos. Herodes se beneficiava do Império Romano. Para que vocês tenham uma ideia, Herodes, na Galileia, criou uma cidade com o nome do imperador, Tibério. Tibério era imperador romano. Herodes, então, para fazer graça, para encontrar-se com benefício, vamos usar uma palavra não tão bonita, para puxar o saco de Herodes, ele fez essa cidade, mudou o nome do lago, que era o lago da Galileia, e começou a chamá-lo de Mar de Tiberíades. Lembra? Tiberíades tem relação sempre com Tibério, o imperador romano. Então, esse era um grupo que foi enviado pelos chefes para aí armar contra Jesus. E o outro grupo enviado junto com os herodianos são os próprios ali, pessoal do templo, os fariseus. Os fariseus é um grupo religioso, mais religioso assim estrito, sabe? Os mais ortodoxos, no sentido mais conservadores, das tradições realmente judaicas, férreos nisso. E, claro, não gostava nem um pouco da atitude dos herodianos, porque eles viviam pouco a fé, poucos valores,
só se beneficiavam do poder político, né? E já o grupo dos fariseus eram religiosos, assim, assíduos, né? Bom, os dois grupos são enviados para irem juntos fazer uma armadilha contra Jesus. E a armadilha que eles fazem é muito inteligente, né? Mas quem eles têm diante de si, Cristo, nosso Senhor, né? É a própria inteligência, né? Encarnada ali, que vai devolver para eles essa armadilha. Tá? Então esse é o contexto. Vamos agora meditar em 3 coisas bem simples, né? Agora deixamos as perguntas, pensemos um pouco, vamos conversar sobre essas perguntas que eu vou propor agora para nossa reflexão. Então, por que Jesus combate tanto a hipocrisia? Hipocrisia, essa palavra grega, né, ela, claro, nós entendemos o seu significado, né? Fingimento, enganação, não ser autênticos. Mas olha só esse texto do Evangelho de Mateus, como Mateus, até chegar nesse momento de Jesus dirigir ao seu público, chamando eles de hipócritas, como eles agiram em relação a Jesus antes, né? Vieram com a sua intenção na sua mente já de fazer uma armadilha, de pegar Jesus, né? Queriam um modo de passar a perna em Jesus para ter motivos de condená-lo. Mas olha as palavras que eles vão usando. Olha esses adjetivos com os quais eles embelezam Jesus, né? Mestre, que mais chamam ele? De que não se deixe levar pela opinião dos outros, veraz, né? Na boca para fora eles diziam isso, mas o coração deles já estava, né, desviado, já queriam outra intenção. E é por isso que Jesus combate essa maldade, né? Porque Jesus fala ainda, né, antes de chamá-los de hipócritas, Jesus percebe a maldade no coração deles. E é por isso que Jesus, nosso Senhor, combate tanto esse mal, essa malícia, que é a hipocrisia. A hipocrisia que haviam nos homens daquele tempo e que sempre houveram e existem hoje no nosso tempo. Quanta hipocrisia, quanta falsidade encontramos no nosso mundo, né? Quanta enganação, quanta falta de verdade. E isso, claro que encontramos fora de nós, mas quantas vezes não encontramos isso em nós? Quantas vezes não somos nós, esses hipócritas, dos quais Jesus, nosso Senhor, tem que vir e dizer na nossa cara: saia da hipocrisia. Jesus não falou para aqueles homens, seus hipócritas, querendo condená-los. Disse para eles: saiam da hipocrisia. Hipócritas, descubram que vocês estão sendo falsos. Jesus, na sua bondade, mas também decisão enérgica, sim falou forte com eles. Deu aquele chacoalhão assim de: vamos acordar, vamos viver a verdade. Jesus, ele nos veio apresentar o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele nos propõe a verdade e por isso ele vive essa autenticidade 100% e nos convida como cristãos, outros cristos, pessoas que buscam viver a vida de Cristo, nos convida a deixar qualquer falsidade para trás, né? E viver a verdade na nossa vida, essa autenticidade. E viver a verdade, portanto, fugir da hipocrisia, significa reconhecer, cada um de nós temos que nos reconhecer desde o olhar de Deus. Reconhecer tudo que de bom existe em nós, faz parte da verdade. Né? Não é gabar-se, é reconhecer os dons que Deus nos deu, os talentos, as qualidades, né? Mas também faz parte da verdade enxergar, tirar as máscaras, né? As hipocrites, né? As máscaras que nós também nos colocamos de frente aos outros. Quantas vezes usamos máscaras para os outros, né? Estamos aí com um sorriso daqui para lá, né? Para os outros, para mostrar para os outros, esconder
nossas lutas, nossas tristezas, então estamos aí vivendo uma falsidade, né? Mas, sobretudo, aqui eu convido a pensar quantas vezes nos enganamos a nós mesmos, né? Nos colocamos máscaras porque não queremos enxergar nossos erros, nossas falhas, nossas lutas. Quantos enganos! E olha a nossa sociedade como engana isso, né? As drogas, quantas vezes não são isso? Uma fuga, né? De enganar, de esconder, de camuflar, abafar, né? As nossas crises, as nossas dificuldades. Então buscamos fugas assim, em prazeres, né? De uma droga, de um álcool, de um prazer momentâneo, né? Vivendo contra a castidade, porque nos provoca algum prazer momentâneo, etc. Quantas e quantas hipocrisias, máscaras, enganações nós permitimos na nossa vida. Então Jesus hoje nos convida nessa primeira reflexão a tirar essas máscaras, a viver a autenticidade. Jesus nos vê com amor. Então vamos também nos enxergar desde o olhar de Deus, que enxerga tudo o que tem de bom em nós, mas também enxerga com o seu olhar misericordioso aquilo que precisa receber a misericórdia em nós ainda. Muito bem. Na pergunta, eu coloquei de propósito o verbo devolver. Devolver, e não como está no evangelho litúrgico, pelo menos, né? Eu não sei qual é a edição de Bíblia que vocês têm na mão, mas realmente, do grego, a tradução da nossa língua portuguesa vem do grego, da Bíblia latina, né? Primeiro, mas antes do latim estava escrito em grego esse evangelho, e o verbo utilizado é o verbo devolver. Devolvei a César o que a ele pertence. Por que Jesus nos traz essa palavra? O que significa? O que Jesus queria dizer para aqueles homens devolver a César o que a César pertence? Os herodianos, como eu falei, eles eram paga-pau, né? Eles eram puxa-saco dos romanos e, portanto, de Tibério, na qual a moeda tinha a cara de Tibério, né? César Tibério, Tibério César, né? Era o imperador, e ali estava o escrito que apontava ao imperador, né? E o rosto do imperador. E claro, para o povo judeu era uma blasfêmia eles terem o dinheiro, né, com o imperador ali gravado, né, com referência até divina do imperador. Para o povo judeu aquilo não podia ser suportável. No entanto, o povo judeu e aqueles homens do templo, os fariseus, usavam, claro que usavam aquelas moedas. Jesus, quando jogou pelo chão do templo as moedas, também havia moedas do imperador. De fato, para usar dentro do templo, né, nas ofertas, tinha que ser as ofertas não romanas, as moedas não romanas, as moedas judaicas. Então, olha como eram espertos financeiramente os judeus, né? Eles tinham como um banco para fazer a troca, né, das moedas romanas pelas moedas dos judeus. É claro que ganhavam em cima disso, né? Então Jesus, né, e aqui está o porquê Jesus está dizendo devolver a César o que a ele pertence. Qual é a referência realmente do César? O poder e o poder econômico, militar e econômico. Jesus está convidando a esses homens e a nós a nos devolver, dar, isso é, entreguem a quem pertence à mundanidade, né, o que é material. Jesus está nos convidando a nos desapegar, desfazer, né, desse apego, dessa confiança ao material, ao poder econômico, porque está nele. É nele que temos que confiar, a ele temos que seguir. Então nos desfaçamos de toda essa tendência que está em nós, né, da ganância, esse desejo de possuir material, de possuir dinheiro, de ganhar em cima disso. Devolvei a César, porque a quem é do mundo é que pertencem isso, não a nós, povo de Deus. Esse é o convite que Jesus faz com essa conversa em relação de quem é a moeda. E o que é que devemos devolver agora a Deus? Se por um lado Jesus nos convida a deixar de lado tudo isso que
mundano, o que é então que devemos dar a Deus, se também a Deus Ele nos convida a devolver? E olha só, temos ainda que voltar no tema da moeda, né? Jesus perguntou a eles qual é a imagem e o escrito que está aí nesse objeto que vocês têm aí, né? Pode ver que Jesus nem tinha essa moeda. Falou até para aqueles que detestavam, né, o dinheiro iníquo, os fariseus, né? Bom, por que Jesus faz referência à imagem? Por que ele pergunta isso? Porque o que ele quer que nós devolvamos a Deus é a dignidade ao ser humano de sermos nós imagem. Imagem de quem? Lembra o Gênesis? Criados, os seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Então existe essa pegadinha que Jesus está fazendo com todo esse tema da moeda, da imagem, da inscrição. E também da inscrição. O que Jesus quer nos dizer com esse tema da inscrição? No livro do Apocalipse, a revelação que recebe São João, o evangelista que escreveu o Apocalipse, é que ele viu no céu aqueles que entraram, então que venceram toda essa batalha humana e ganharam o céu, ou foram recebidos no céu por Deus do Senhor. Estava escrito, né, na frente deles, na testa deles, o nome do Salvador, do Cordeiro imolado, né? E é por isso também que, por exemplo, né, é uma referência que nós fazemos o sinal da cruz na testa, né? É como se escrevesse na nossa testa aqui o nome do Cristo, né, o nosso Salvador. Então, essa é a inscrição que Jesus nos convida a devolver a Deus. Essa é a imagem, né, de filhos amados e, portanto, reconciliados, purificados a Deus. Jesus nos convida, através dessa palavra, a entregar a Deus uma nova humanidade. Também do livro do Apocalipse falava Jesus: eis que eu, Jesus, faço nova todas as coisas. O que é que Jesus quer fazer novo? Nós. Quer nos renovar, quer dar ao ser humano a nova humanidade nele. A nova humanidade que vem da redenção do Cristo Salvador. Por isso devemos inserir-nos em Cristo, viver a vida nova do Cristo em nós. É esse o convite que Jesus, naquele último momento, últimos dias da sua vida, estava lançando, convidando com sua palavra aquele público que estava diante dele a viver, a pensar. É claro que naquele momento eles não compreendiam essas palavras, mas olha só, os apóstolos que refletiram sobre isso, né? O Evangelho de Mateus é escrito 40 anos depois que tudo isso aconteceu. Então Mateus, refletindo nas palavras de Jesus, é claro que ele entendeu que essa imagem, né, que Jesus convidava naquele momento, que ficou escuro para aquele público, agora os apóstolos compreendem, transmitem no escrito e, sobretudo, buscam a vida, viver eles a vida do Cristo. E vão viver até o último, a última semelhança de Cristo também. Eles, dando a vida como Cristo deu por nós, eles também vão dar a vida por Cristo, né? Recebendo o martírio, alguns até sendo crucificados, como Jesus nosso Senhor. Tá? Então deixo esse convite a todos nós também, agora esse último convite, a buscarmos restaurar em nós, em primeiro lugar, e depois nos nossos irmãos, essa dignidade, sermos nós a imagem. A imagem que devemos levar não é a imagem de alguém esculpida numa moeda, num pedaço de metal, mas nós sermos essa moeda, por assim dizer. Nós somos o valor, a riqueza de Deus, nosso Senhor. E temos que devolver isso à nossa vida e à dos nossos irmãos, essa dignidade. Sermos nós realmente imagem e semelhança de Deus. Deixo com vocês então essas reflexões e também a bênção de Deus Todo-Poderoso, que por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, desça sobre todos vocês a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.